ele revelou a nós aquilo que estava oculto. Então vamos ver o que ele nos revelou e que para muitas pessoas ainda está oculto. No capítulo 5 de 2 Coríntios, ele fala o seguinte, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja só, o que o apóstolo Paulo está tratando aqui realmente não subiu ao coração dos homens. O profeta, não me recordo qual foi o profeta, que fala o seguinte, ó, se fossem ditas a vocês o que iria acontecer, vocês não creriam. Isto é, ou seja, algo profundo que iria se manifestar. A manifestação de Cristo na cruz é um fato extraordinário. Muitas pessoas simplesmente pegam na questão da salvação tal, mas não compreende o desenrolar do que significa a salvação e aquilo, o que aquilo se manifesta, o que aquilo é na prática. Né? Não é simplesmente alguém morrendo para uma pessoa fora daquilo. Né? Ali ele está manifestando aquilo que vai ser passo a passo para que todos nós também seguimos. Isso de acordo com o escritor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, né? No capítulo 12, fala que nos foi proposta uma carreira. Aí ele coloca como exemplo a carreira de Cristo. E o alvo de Cristo, né? E que ele não olhou para nenhum lado, foi porque ele foi elevado a sentar-se à direita do Pai. Por isso ele não olhou para nenhum lado, porque a promessa feita a ele, de acordo com o escritor aos Hebreus, capítulo 12, foi de se sentar à direita de Deus. E quando vamos ver, analisar Apocalipse e outros textos mais, vamos ver que a mesma promessa feita a Cristo também é feita a todos nós. A promessa feita a Cristo também nos é feita. Por quê? Jesus disse lá em Apocalipse, ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Isto é, a promessa que nos é dada, uma das promessas, mas várias promessas que parecem ser divididas, mas basicamente é uma só, de se sentar com Deus no seu trono, que foi prometido para Cristo, por isso ele não abandonou a sua carreira e foi até o fim. E esta proposta é também feita para a gente. Jesus fala o seguinte, que a gente deve amar o próximo como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Ele seguiu a sua carreira até a morte. O apóstolo Paulo fala o seguinte, a nosso respeito, né, não foi nos dado o privilégio de crer nele, mas também padecer por ele. É claro que muitos cristãos, ouvindo uma mensagem dessa, uma palavra dessa, não quer, porque quer aquela mensagem de conforto, de alegria e tal. Mas o evangelho não é uma religião. O evangelho é a manifestação de Deus, o propósito de Deus para, para os homens e para as mulheres do mundo. Não é uma proposta filosófica, não é uma proposta de religião, é um modelo, um propósito que Deus já tinha predeterminado desde a eternidade. É aquilo que o homem tem que ser, ponto. Não é uma religião, não estamos seguindo uma religião, tá certo? Isso tem que ser claro, tem que ficar bem claro na mente de cada cristão. Não estamos seguindo uma religião, não estamos aqui para seguir uma religião, estamos aqui para seguir Cristo. Isso, quando claro na nossa mente, a gente consegue clarificar o caminho onde nós estamos pisando. E nessa parte aqui, a ninguém conheçamos, assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Perceba bem. Perceba bem que ele está nos aconselhando a não enxergarmos mais os nossos irmãos como humanos.
ou seja, segundo a carne. O apóstolo Paulo está nos aconselhando a não nos mais enxergarmos, né, os irmãos como humanos, porque ele diz segundo a carne, ou seja, como humanos. Quando um cristão olha para outro cristão, ele não enxerga mais humano, não é mais um ser humano, não. Por quê? Porque, como diz no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é mais um ser humano. Por quê? Porque a gente fala isso e vemos que isso aqui não é simplesmente um texto alegórico, como algumas pessoas podem tentar interpretar, né? Tipo assim, não, você era do mundo, agora é cristão, você bebia, agora não bebe mais. Não, não é só isso. Ele está falando de algo profundo, não está falando dessa superficialidade. Ele está falando de algo intrínseco da natureza. Você era um humano, agora você deixou. O que é esse humano? Esse humano está falando de Adão. Você era um Adão, agora esse Adão morreu, você não é mais Adão. Você é Cristo, porque você faz parte de uma outra criatura, de uma outra criação. Então, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Certo? Isso aqui é no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, isto é, como humano, né? Ali. Contudo, agora, já não o conhecemos deste modo. O que quer dizer? Ele quer dizer que, em uma época, ele conhecia Jesus humano, aquele que viveu até os seus 33 anos, a sua história. Só que a partir do momento que ele teve essa consciência, ele percebeu que aonde ele está, ele já não é mais aquele homem, homem Jesus, ele já não é mais aquele homem. Então ele disse que também não olhamos mais para Jesus como um homem humano, certo? Por quê? Porque ele é uma nova criatura. E nós nele somos uma nova criatura. Isso é interessante. Para você compreender isso, você precisa voltar um pouco no Velho Testamento para poder pegar aquela salada das profecias, para você discernir o que nós estamos querendo dizer. A promessa feita aos judeus era que o Cristo construiria um templo. Jesus disse, eu sou esse templo. A promessa que Deus fez aos judeus é que eles iria reunir todos os povos nele. Jesus se reuniu todos os povos nele quando foi elevado. Quando ele foi levantado no madeiro, ele atraiu todos a si. Isso ele disse, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então, e várias outras, certo? Então, quando você vai para o Velho Testamento, você vai compreender todo o percurso daquilo que está sendo dito, certo? Para que você possa compreender o que ele está querendo dizer aqui. Se você não entender o Velho Testamento, você não vai compreender nada do Novo Testamento. Algumas pessoas acham que se entender o Novo Testamento está tudo bem. Só que é uma ignorância. Eu acho isso uma ignorância tremenda. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele é a expressão exata, né, das coisas que deveria acontecer, óbvio. Isso o apóstolo Paulo em Hebreus fala, que o Evangelho é a manifestação da realidade daquilo que o Velho Testamento mostrava como sombra. Porém, para você entender claramente o Novo Testamento, você precisa compreender aquilo que é dito no Velho. Se você não mapear o pensamento, por exemplo, se você não conseguir mapear o pensamento do apóstolo Paulo, se você não conseguir mapear o pensamento do apóstolo Pedro, Tiago, João, você vai ficar perdido no tempo. Você vai se isolar no Novo Testamento, achando que o Novo Testamento é criado em cima de si mesmo. Mas não, ele é criado, desenvolvido em cima de uma coleção de profecias. Certo? Essa coleção de profecias, Jesus fala o seguinte, ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Quem crê em mim, segundo as Escrituras. Quem crê em mim, segundo diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, como é que você pode rejeitar o Velho Testamento se Jesus está falando, se você crê nele de acordo com as Escrituras, e as Escrituras a qual ele se refere é o Velho Testamento. Então você precisa compreender ele para poder entender o Novo. Então, se já é complicado
você entender o novo com a perspectiva simplesmente do Novo Testamento, imagino tudo velho, né? Mas você tem que aprender a entender o espírito dos escritores do Novo Testamento. Ou seja, você tem que entender o espírito que revelou todas essas coisas para o apóstolo Paulo. Por exemplo, algo que eu fiquei pensando em algum tempo atrás, que o apóstolo Paulo fala o seguinte, ó, eu e Apolo nos propusemos a nunca ir além do que estava escrito. Quando ele fala ir além do que está escrito, ele estava se referindo ao Velho Testamento. Ele e Apolo se propuseram a nunca ir além do que estava escrito. Beleza. Então, se eles se propuseram a nunca ir além do que estava escrito, então por que Paulo diz que nós somos casa de Deus? Sendo que se você vê no Velho Testamento, não tem isso de maneira clara. Você entende hoje alguns textos do Velho Testamento que estão se referindo que nós somos casa de Deus por causa que o apóstolo Paulo abriu essa janela para nossa compreensão. Porém, se você fosse no tempo de Paulo, olhando para as Escrituras, você não iria enxergar isso nas Escrituras, dizendo que nós somos casa de Deus. Isso aí é algo radical do apóstolo Paulo. Essa fala do apóstolo Paulo mostra um ponto que ele compreendeu a partir de conceitos básicos. Primeiro, da revelação de Jesus. Quando Jesus disse, eu sou o templo, derruba esse templo, em 3 dias eu levantarei. Então, quando se compreendeu essa mensagem, ele pôde entender o que ele queria dizer com isso. Então, você precisa mapear esse pensamento do apóstolo Paulo, para você compreender as raízes da sua interpretação, da sua fala, né? Porque é uma ignorância também de algumas pessoas achar que Deus falando assim, tá, pá. Não. Deus fala com os seus profetas, apóstolos, todos. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, que nós enxergamos Deus como se através de um espelho, por enigmas. Isto é, quando ele fala espelho, é alguma ignorância também, né? Pode ser alguma ignorância de alguns irmãos, achar que é esse espelho translúcido que nós temos hoje, que conseguimos ver a nossa imagem claramente. Mas não, o espelho da época era um espelho que via a imagem turva, né? Embaçada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nós enxergamos Deus através de um espelho. O espelho a qual ele está se referindo é as Escrituras. Você vai olhar para as Escrituras e você vai lê-las, certo? E você vai tentando entrar na mente de Deus através daquilo que Deus disse. Você vai entrar na mente de Deus através daquilo que Ele disse. Então você vai discernir as coisas de Deus através das suas palavras. Através das suas palavras. Então, a revelação está baseada na leitura das Escrituras. A revelação não é simplesmente mística, certo? Através da leitura, da análise das Escrituras. Você pode perguntar assim, mas Deus pode falar com as pessoas diretamente, alguma coisa? Sim, pode. Mas dificilmente Deus dá uma explicação clara e objetiva quando Ele se manifesta. Ele aponta. Observa só, Deus é pai, Ele não é alguém, e é um pai que não mima seus filhos, certo? Ele cria seus filhos para ser adultos no entendimento. Então o que ele faz? Ele, quando vê que você está procurando uma resposta, ele apenas mostra o fio da meada. Ele quer que você pegue e você mesmo vai desenvolver. Por quê? Porque quando você pega e vai desenvolvendo, você vai crescendo, vai amadurecendo a sua consciência, o seu entendimento, a ponto de que você se desenvolve, cresce espiritualmente. Deus não te dá nada beijado, certo? Mas Ele nos deu gratuitamente, nos deu a salvação gratuitamente, sim, a salvação pessoal de cada indivíduo. O que acompanha a salvação, como disse o apóstolo Pedro, que são as virtudes, que são o entendimento, isso depende de cada pessoa. A salvação é um presente de Deus, é uma porta que Deus abriu para que você possa caminhar, certo? De maneira clara, mas que você vai precisar
estudar, você vai precisar ler, você vai precisar orar, você vai precisar jejuar, você vai precisar entrar em intimidade com Deus para discernir aquilo que é espiritual. Se você não se dispor a tais coisas, você vai achar que Deus vai te dar tudo na boca. Achar que Deus vai te dar tudo de mão beijada. Não é assim. Nunca foi assim para ninguém. Nem os profetas, nem apóstolo, não é para nenhum homem de Deus do passado. Não é desse jeito. Deus lhe deu a salvação, certo? A salvação é um presente de Deus gratuitamente. Um dom de Deus. O dom de Deus dá gratuitamente, não joga em rosto, certo? Beleza. Mas o desenvolvimento dessa salvação depende de cada pessoa. Quando você vê assim, como é que vai desenvolver a salvação? Sim, isso, se não estou enganado, foi o apóstolo Pedro que fala isso. Desenvolver a salvação. A salvação não é algo estático. É como se fosse uma semente. A salvação é como se fosse uma semente. Deus já plantou ela no seu coração. Certo? Agora você tem que aguá-la. E ela vai se frutificar, vai crescer, vai virar uma árvore gigante. Mas depende de você. Depende de você desenvolver as suas virtudes, a sua moralidade, a sua fé, o seu conhecimento. Você vai ter que desenvolver, né? Não pense que não, eu vou orar aqui, Deus vai manifestar o que ele quer para mim na minha mente. Não acontece de jeito não. É por isso que é necessário haver pregação. O apóstolo Paulo diz que como crerão se não há quem pregue? Como assim? Precisa ser pregado para que alguém possa crer. Certo? Então precisa que alguém estude, entenda, compreenda e transmita tal conhecimento para outra pessoa. Essa pessoa, ouvindo esse evangelho, certo? O Espírito Santo que trabalha através da mensagem, que é falada através dos seus ministros e convence cada pessoa. Não é um proselitismo, certo? Também uma coisa que vemos de Jesus, exemplo de Jesus, não vemos ele como um proselitismo. Ele não é prosélito. O que ele faz é ensinar, curar, abençoar as pessoas por onde caminhava, certo? As pessoas que, vendo tais manifestações, se aproximavam dele. Quando tocado pela palavra, tocado pela bênção recebida, tocado pelo Espírito Santo, era que se tornava um cristão, certo? Mas isso era no caminhar, Então, algo que a gente precisa entender que também o evangelho não é proselitista. O evangelho é a manifestação da salvação de Deus para todos os homens. Então, veja só. Eu falei sobre ver Deus através de um espelho. E eu acabei de colocar os olhos aqui em cima de um texto que nos mostra claramente o que o apóstolo Paulo quis dizer lá. Ele fala o seguinte, ó. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isto é, nós somos transformados a partir do momento que compreendemos, enxergamos. Nós falamos lá que o apóstolo Paulo diz que enxerga Deus através de como se fosse por um enigma. Então, quando um enigma não se torna mais um enigma para você, o que acontece? Você é transformado. Você pula de andar. Certo? E aqui ele fala de glória em glória. Ou seja, você pode estar em uma glória agora. Mas você, a partir do momento que abre a consciência, você vai para uma outra glória. E depois você vai para uma outra glória. Vai para outra glória. De glória em glória você vai crescendo. De glória em glória você vai se desenvolvendo. De glória em glória você vai se tornando cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus. Então, quando se compreende aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente muda rapidamente a nossa consciência, o nosso modo de ver a vida, certo?